Seja bem-vindo à AFIA GeoPapers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou editor-chefe da AFIA GeoPapers. E hoje eu trago uma convidada super especial, nossa colega, professora aqui da AFIA também, doutora Estela Catunda. Seja bem-vinda! O prazer é todo meu, Jader, estar aqui. Do outro lado da tela, eu também, que já fui uma aluna. Né, do Jader, aluna online. Então estou muito feliz em estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Coisa boa, a gente que agradece. Assim, acho que vai ser um bate-papo bem legal sobre um tema que eu sei que você adora, né? Sim. A síndrome dos ovários policísticos. O objetivo é a gente fazer um bate-bola, né? Uma conversa super bacana, assim, passando aí desde a parte da etiopatogenia até os critérios diagnósticos e também o que a gente tem, né, de novidade, né, em relação ao tratamento e as particularidades também em relação à adolescência. Que são muitas. Que são muitas, com certeza. Então, Estela, mais uma vez, super bem-vinda. E a primeira pergunta que eu já quero te fazer é em relação à etiopatogenia, né? Porque quando a gente fala em SOP, né, a gente está falando de uma doença que é multifatorial, né? Sim. E que, às vezes, quando a gente estuda, a gente tem que encontrar, né, um ponto para a gente poder fazer todo o link da síndrome, né? Mas, do ponto de vista etiopatogênico, como é que a gente poderia conceituar qual que é a etiopatogenia dessa condição? É verdade, Jader. Assim, quando a gente pensa... Eu falo que o nome síndrome dos ovários policísticos não é à toa, é um conjunto de sinais e sintomas que acontecem por um conjunto de condições. Então, primeiro ponto que você falou muito bem, onde a gente começa para entender toda essa cascata, toda essa bola de neve hormonal. A gente começa a pensar primeiro nessa produção aumentada de androgênios a nível ovariano, às custas de quê, exatamente? Então, se a gente relembrar ali aquela teoria das duas células, duas gonadotrofinas, que eu tenho certeza que em toda aula sua você deve falar. Eu adoro falar sobre ela. E eu falo para os meus alunos também que, para entender qualquer condição na ginecologia, a gente precisa entender o ciclo menstrual. E precisa entender a teoria das duas células. Então, lá na célula da teca, onde eu tenho a produção dos androgênios, eu tenho muito mais receptor de LH. Por algum motivo, esse receptor ele é muito mais estimulado. E aí a gente também tem uma teoria de que a resistência à insulina, então o aumento da insulina também estimularia por outros receptores aí mais específicos, esse receptor de LH, estimulando a conversão de colesterol em androgênio. E aí esse excesso de androgênio dentro do folículo vai atrapalhar um pouco o desenvolvimento desse folículo. A resistência à insulina, ela realmente tem um peso muito grande. Quanto mais resistência à insulina a gente tem, menos SHBG, e o SHBG é aquela proteína que carrega nossos hormônios, né? No caso aqui a gente está falando de androgênio. Então, se eu tenho pouco SHBG, a gente tem que lembrar, então eu tenho mais testosterona livre circulando. Esse excesso também de LH, que a gente sabe que tem um disparo a nível de hipófise do LH, ele também, além de fazer todo esse aumento hormonal a nível de ovário, ele também faz com que a suprarrenal produza mais androgênio. Então é por isso que a síndrome, resumindo, né, porque a gente sabe que é muito mais complexa, tem fator genético, tem fator ambiental, ela é caracterizada por um hiperandrogenismo. E é importante a gente saber que é um hiperandrogenismo que geralmente já se inicia ali desde a puberdade. Então, tem paciente que fala, com 30 anos eu posso começar a ter ovário policístico? Difícil, geralmente é uma paciente que já vem com esse padrão hiperandrogênico desde a puberdade, desde a menarca. Perfeito, ótimo. E esses androgênios, eles não conseguem ser convertidos, né, nos estrogênios, né, nos hormônios femininos. Como deveriam ser. Como deveria, porque como tem a depleção de FSH, a gente vai ter menos aromatase, né, e consequentemente a gente vai ter falta, né, vai ter a carência desse mecanismo de conversão, né, em estrogênios, né. E aí é por isso que o ambiente fica muito androgênico, e é por isso que essas pacientes, a longo prazo, elas têm um risco de ter uma hiperplasia endometrial, porque eu vou ter uma conversão local, mas eu não vou ter a produção da progesterona para proteger, porque eu não vou ovular. Então, quando eu estou dando aula, eu falo isso para as pacientes, para as alunas. Olha, é o seguinte, se a paciente não desenvolve o folículo como deveria, o ambiente androgênico, ele não consegue crescer, ele não se desenvolve, eu tenho essa depleção de FSH, ele não vai ovular. Se eu não ovulo, eu não tenho formação de corpo lúteo, eu não tenho produção de progesterona. Então, essa paciente, ela vai ter aí um ciclo anovulatório, onde ela vai ter
um estímulo estrogênico, mas ela não vai ter uma contraposição da progesterona. E aí, a longo prazo, eu posso, sim, ter uma hiperplasia de endométrio. Então, muitas vezes, quando os alunos querem pensar em uma das formas de tratar medicamentoso, a gente vai falar sobre isso, faz sentido o tratamento com anticoncepcional exatamente porque a gente consegue tanto melhorar essa produção androgênica quanto proteger esse endométrio. Perfeito, excelente. E por isso que tem que tratar, né? Sabe que às vezes o pessoal Sim. me pergunta assim, Jader, mas a paciente, ela não tá incomodada com isso, né? Ela não... Não sei, tem paciente que acha até bom. Acha até bom, que não menstrua todo mês. Porque não menstrua, né? E aquela coisa, não tenho parceria, não quero usar anticoncepcional, não, mas precisa tratar, porque esse endométrio, ele vai sofrer, né? Com esse estímulo estrogênico constante, sem ter aquela proteção da progesterona, né? A gente precisa fazer toda essa educação para a paciente, porque muitas vezes a paciente, ela fica, anticoncepcional é o tratamento, a gente vai chegar lá, mas a gente sabe que não é só o anticoncepcional, ele é mais um instrumento dentro da SOP. É claro que eu falei tanto de resistência à insulina aqui, a base desse tratamento deve ser tratar essa resistência à insulina, e exercício físico, né, estilo de vida, ainda é a medida que mais tem impacto. Pra você ter noção, perda de peso e exercício tem o mesmo impacto da metformina, né, que é uma medicação específica para tratar resistência à insulina. Então, claro que a gente vai ter que falar de mudança de estilo de vida, mas essa paciente tem que entender que ela vai precisar de uma proteção endometrial. Perfeito, ótimo, maravilhoso. Acho excelente, assim, a gente deixar essa mensagem, assim, porque é um dos problemas que a gente vê, às vezes, no dia a dia, né? E eu já vi até colega me perguntando, mas Jader, ela não quer, né? Ela não tá afim, deixa, né? Então, não dá pra gente deixar, né? Não dá. Né? Exato, não dá. É diferente, claro, a paciente quer engravidar, a gente vai chegar também nesse assunto. Isso. É outra questão, né? Agora, se ela não tá pensando em engravidar agora, a gente vai ter realmente que ficar muito atento a essa questão do endométrio. Perfeito. Estela, em relação aos critérios diagnósticos, né? Se a gente for falar sobre os critérios diagnósticos para a gente fechar, né? Para paciente assim, aquela paciente que chega, né? Com aquele padrão menstrual clássico, típico, né? Às vezes tem alguma queixa, ou não, né? De hiperandrogenismo. Quais são os critérios atuais para diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos? E como é que a gente faz os diagnósticos diferenciais? Boa, então assim, essa questão, Jader, do diagnóstico, sempre tem polêmica em todos os congressos, principalmente o europeu, que acontece a cada 2 anos. Esse ano teve, se eu não me engano, acho que, eu não lembro se foi em Portugal, não lembro onde foi agora. Então sempre tem essa discussão dos critérios, porque a gente tem o mais, né, aceito é o de Roterdã, que é de 2003, nem é tão atual assim, mas ele é o mais democrático, ele foi o que mais conseguiu agradar a todo mundo. Existem os critérios do NIH também de 1990, que é um pouquinho diferente, mas hoje, a nível de estudo, a nível de consultório, de diagnóstico, a gente usa os critérios de Roterdã, que são, simplificadamente, eu preciso ter pelo menos 2 de 3, né? Primeiro é a amenorreia, ou a alteração, né, desse ciclo. Quando a gente fala amenorreia, pode ser a ausência de menstruação, ou essa paciente que menstrua aí no intervalo maior do que 40, 45 dias. Então, isso já é, né, importante. Hiperandrogenismo seria o segundo critério, clínico ou laboratorial, e esse ou é importante, eu não preciso ter os 2. Eu posso me deparar com sinais de hiperandrogenismo clínico, seja acne, o hirsutismo é o mais importante, e também a gente tem a alopécia. O laboratorial, eu teria que solicitar, e eu preciso solicitar laboratório numa paciente dessa. E o ultrassom, que é o mais polêmico, que é o padrão desse ovário policístico a ultrassom. Se eu tiver 2 de 3, eles dividiram até em fenótipo. A paciente tem os 3, é fenótipo A, ela tem mais um outro, e aí a gente divide fenótipo muito mais também a nível de estudo científico, para poder ver o impacto das terapêuticas, né? Agora, o critério nos ajuda muito dentro do consultório, mas eu brinco que tem o 4º critério, que é desde que você exclua outras causas, e a gente tem que reforçar isso muito para quem está ouvindo e vendo a gente aqui. Às vezes eu falo para os alunos, olha, tem cara de SOP, né, pele de SOP, jeito de SOP, mas não é SOP, então a gente precisa fazer diagnóstico diferencial. Que como que a gente faz? Claro, anamnese sempre, exame físico sempre, mas eu preciso de uma lista, de um perfil hormonal, né, bem extenso, para que eu fale, não, realmente
isso é uma SOP, desde que não tenha outras situações. Por exemplo, um tumor de suprarrenal, ele pode simular uma SOP. Hiperplasia adrenal congênita tardia é igual, é idêntico a uma SOP, né? Tantas outras alterações hormonais, própria hiperprolactinemia, que causa amenorreia, a paciente, enfim. Então a gente precisa estar bem ciente de que, desde que eu exclua outras causas. Perfeito, perfeito. Acho que é super importante isso, né? Porque às vezes, eu acho que quando a gente estuda medicina, né? Quando fala em hiperplasia adrenal congênita, geralmente se estuda isso na pediatria. Sim. E aí sempre se pensa naquela forma clássica, né? Que acaba genitália ambígua, distúrbio hidroeletrolítico, né? E a gente sabe que não, né? Que existe também a forma tardia e que somos nós, ginecologistas, que vamos acabar diagnosticando, né? Então... E a forma tardia, ela é muito parecida com a SOP, porque ela vai começar a se apresentar ali na puberdade. Então, essa menina, essa moça, começa a ter ciclos anovulatórios, irregularidade menstrual, porque por ser parcial, ela não vai ter distúrbio hidroeletrolítico. Mas aí, a dosagem da 17-hidroxiprogesterona é que vai nos guiar aí nesse diagnóstico. Perfeito, perfeito. E as condições de tireoide também, né? Que Sim. é outra causa bem frequente, né? De amenorreia. A gente sabe que os distúrbios da tireoide são mais comuns, né? No sexo feminino, então... o hipotireoidismo é uma outra coisa também, né? Que às vezes... Simula tudo. Simula tudo, exatamente. Eu brinco, isso não tem nenhum tipo de evidência, assim, de que, nossa, mas toda mulher merece uma dosagem de TSH. Mas tá tudo bem, merece, porque as mulheres, elas têm mesmo alterações, tanto para hipo como para hipo muito mais frequente, e que o hipotireoidismo, ele simula tudo. Depressão, climatério, síndrome do ovário policístico, então a gente tem que lembrar da tireoide sempre. Perfeito. E a gente teve esse consenso, né, em 2023, que também incluiu aí o antimileriano, Sim. Né, que também deu uma polêmica, na verdade. Foi, deu uma polêmica grande. Como substituição, né, do critério ultrassonográfico, né? Que assim, como a gente estava conversando, a ultrassonografia é o mais polêmico, não tem jeito, por várias questões, principalmente nas pacientes mais jovens, adolescentes, e o antimileriano também chega aí para causar polêmica. Mas a gente tem que lembrar que é um consenso europeu, é claro que a gente tende a seguir. O antimileriano é um exame caro, então quando a gente pesa ali junto com a ultrassonografia, não tem como a nível, por exemplo, aqui no Brasil de SUS, eu pedir antimileriano. Se a gente tem uma incidência de SOP aí de quase 20%, como que eu vou pedir um antimileriano para, 20% das pacientes no MENACME, para me ajudar, né, no diagnóstico? Então, eu sempre falo que a gente tem que ter um olhar crítico também, claro, o guideline é ótimo, maravilhoso, mas a gente tem que adequar a nossa realidade. Mas e ele até fala que o antimileriano não deve ser feito em pacientes muito jovens, né? Então, você fica, mas é uma condição do MENACME, então... Mas é uma boa discussão. Perfeito. Stella, em relação a adolescente, né, que eu acho que isso é uma dos pontos também que gera, às vezes, muita controvérsia, né, e às vezes chega aquelas adolescentes já com aquele rótulo, né, eu tenho SOP, né, eu preciso tratar minha SOP. Quais são as particularidades em relação à população adolescente para o diagnóstico de SOP? Maravilha. Primeiro de tudo, Jada, eu costumo dizer que na verdade, a gente mais tira diagnóstico de SOP do que dá, porque muitas pacientes ganharam esse rótulo. Chegava no ginecologista, 15 anos, hiperandrogenismo, irregularidade menstrual, ganhava o selo de SOP, saía com a prescrição de anticoncepcional com ciproterona, isso era o clássico dos anos 90, né? Então, não vou falar o nome da marca, mas, enfim, todo mundo sabe. Então, já saía com essa prescrição, era, na verdade, assim, uma fábrica, uma produção em série de meninas com ovário policístico e a prescrição de etinil estradiol 35 microgramas e ciproterona. Então, esse guideline trouxe algo que a gente já discutia muito nos bastidores, de que a paciente adolescente, ela tem um padrão diferente. Então, normalmente, a paciente adolescente, ela já vai ter irregularidade menstrual, né? A gente sabe que o primeiro ano pós-menarca, ele é um caos. Então, tudo pode acontecer, a paciente vai ter ciclo anovulatório, eu tenho uma imaturidade do eixo, então ela vai ficar ali 1 mês, 2, 3 sem menstruar, e nesse primeiro ano a gente só observa. Após o primeiro ano, e aí o guideline traz essas datas bem separadas, entre 1 a 3 anos pós-menarca, a gente aceita ali, né, até 45 dias um ciclo, ou seja, diferente da mulher madura, vamos dizer assim.
E após os 3 anos, ele já quer que o intervalo seja normal, ou seja, entre 21 ou 24 até 38, 40 dias. A gente não vai brigar por 2 dias. Então, mas a gente sabe que a adolescente ali, naquele período inicial da puberdade, ela vai ter irregularidade. Ela tem um aspecto diferente dos ovários. Adolescentes têm um ovário grande. Então, aquele critério de volume ovariano para adolescente, será que ele tem tanto peso assim? Né? Se a paciente o ovário é jovem, cheio de folículo, ele vai ter um volume maior. E a paciente adolescente, ela é mais hiperandrogênica pelo processo de puberdade. A gente tem ali uma adrenarca, uma ativação também, né, de todos esses meios que produzem androgênio. Então, hoje não, ano passado, o guideline falou assim, calma, vamos pisar no freio com as adolescentes. E aí que é mais chocante, que nenhum aluno acredita, que a gente só deveria pedir o transvaginal 8 anos após a menarca. Então, a menina que menstruou com 12, ela só mereceria um transvaginal, claro, a não ser que ela tenha alguma queixa, né, de sangramento uterino anormal. 8 anos após, para que esse ultrassom tivesse um peso como um critério. E eu sei que isso é difícil, quem tá ouvindo a gente, nossa, mas 8 anos? Pois é, gente, 8 anos. Por quê? Porque um ultrassom feito numa menina ali, no primeiro, no segundo ano pós-menarca, o ovário vai ser grande, né? Então, ela vai ter critério ultrassonográfico sem ter SOP, que foi o que aconteceu no passado. No passado, muitas meninas tinham diagnóstico apenas pela imagem. Ah, tá aqui, de aspecto Ah, tá, então você tem SOP e tem essa sentença. Eu tenho pacientes que param o anticoncepcional para engravidar falando, eu acho que eu vou ter dificuldade porque eu tinha ovário policístico e não é o que acontece. E como a gente ouve isso, né? Sim. Impressionante. Às vezes até mulheres mais maduras, já com mais de 30 anos, às vezes chegam dizendo assim, não, mas é que eu tomo porque desde a minha adolescência eu tenho SOP. Tá, mas como assim? Não, logo depois que eu menstruei foi feito o diagnóstico. Não, só um pouquinho. Exato. E às vezes, como eu te falei, o diagnóstico é feito pelo ultrassom. Então, assim, que bom que hoje, né, as sociedades estão entrando no consenso, estão divulgando essa informação e a gente precisa, dentro do consultório, ter certa firmeza. E paciência, porque eu explico. Falo, olha, esse aspecto aqui, que aí vem no laudo, né, aspecto policístico, ele é típico da idade. Eu até brinco, queria meu ovário, que tenho 37, queria meu ovário tivesse esse aspecto, né? Um ovário grande. Por quê? Porque adolescente tem um ovário grande. É o que a gente espera. Perfeito, perfeito. Acho que é bem importante isso, né? Porque às vezes as pessoas querem muito ultrassom e eu vejo que principalmente assim... A paciente, população leiga, né, eles acreditam muito no exame, né, então assim, não, mas como assim, né, se o exame tá dizendo é porque é, né, porque claro, a gente tem muito esse pensamento matemático, né, e as pessoas também, né, que é aquela coisa do cartesiano. Isso, tá aqui, é isso. Então, acho que é super importante a gente deixar essa mensagem aí pros colegas médicos que estão nos assistindo, né, de que não se pede, né, o ultrassom transvaginal, né, assim cedo, porque a gente vai estar realmente fazendo aí um diagnóstico errôneo, né? E é aquela coisa que se fala hoje em medicina da prevenção quaternária, né? Que é a gente evitar excesso de exames que no fim mais vão nos confundir, né? Do que nos ajudar. Ou vão fazer overdiagnosis, né? Então, assim, é super importante deixar essa mensagem aí, porque adolescente, realmente, a gente tem que esperar um pouco, né? Para poder fechar o diagnóstico. Eu até falo que na adolescência, quem faz consultório tem que estar atento a outra... Claro, tem que estar atento também a essa questão do ciclo menstrual, mas vamos lembrar da vacina do HPV, eu sei que não é o tema hoje, mas assim, quantas adolescentes estão passando no teu consultório e você está aqui preocupado com ultrassom e não está lembrando de reforçar a vacinação do HPV, que é gratuita nas UBSs, nessa faixa etária. De ver outras vacinações também, de alinhar, agora a gente está aí com a vacina da dengue também para a população adolescente, de tentar fazer um trabalho de prevenção de IST, de conscientização de uso de preservativo, enfim. Então, às vezes é muito mais importante do que ficar enlouquecendo pedindo um ultrassom que não vai te trazer benefício e trazer outras coisas que é importante para a saúde dessa menina. Exato. E tem muita coisa, né, que é particularidade da adolescência, né, como isso, né, as prevenções com as vacinas, né, aquela questão também da cólica, da dismenorreia. Isso. Às vezes elas têm que sair da aula por causa da dismenorreia e a gente às vezes
deixa passar isso, né? Porque fica ali, não, mas tem que ver se é ovário policístico. Não. Quando não é isso que tá importando. Gente, ela tá faltando aula, tá faltando prova, sabe? Assim, e a gente tá, né? Não, ok, sabe? Como se isso fosse uma coisa normal, né? Não é normal sentir dor, né? A gente pode atuar nisso. Perfeito. Então, muito legal, muito bacana aí a gente poder ter trazido isso. Stella, super obrigado. Muito obrigado pela contribuição, acho que foi super legal, foi super bacana, né? A gente conseguiu aí fazer uma discussão bem legal, bem bacana. E pro pessoal que está nos assistindo, a gente vai entrar na parte mais técnica mesmo, né? Mais ginecológica mesmo, que é a parte de tratamento, o que fazer quando a paciente quer engravidar. Então, eu convido vocês a entrarem na nossa área do aluno, que ali a gente vai continuar na parte mais especificamente aí, né, para a ginecologia, que aí a gente vai discorrer, né, sobre o tratamento tanto do distúrbio menstrual quanto do hiperandrogenismo. Muitíssimo obrigado, mais uma vez. Perfeito, eu que agradeço o convite. E entre na área do aluno. Isso aí.